o arrebatamento da igreja. Aí nós temos agora as questões de interpretações. Questões de interpretações. Dentro dessas interpretações, no capítulo 1, nós temos a interpretação amilenista. Alguém pode dizer, pastor, como é que eu faço para saber onde é que eu estou, para onde é que eu vou, o que é que eu vou passar, o que eu não vou passar, o que eu vou conquistar, o que eu não vou conquistar, como é que se dará tudo isso aí no tempo futuro, no tempo vindouro. E, portanto, capítulo 1, nós temos aqui a interpretação, sistemas de interpretação. Dentro dos sistemas de interpretação, nós começaremos com a interpretação amilenista. O que é isso, pastor? Interpretação amilenista, professor, o que isso quer dizer? A interpretação amilenista nega que haverá um período literal de 1000 anos. Que haverá um período literal de 1000 anos. Ou seja, essa interpretação nega essa realidade milenar descrita lá em Apocalipse, capítulo 20, mais precisamente versículo 4 e 5. Nega. Essa é uma interpretação amilenista. Poderia dizer que a igreja é o reino de Deus na terra e o Israel espiritual. Ora, se a igreja já estivesse vivendo no milênio, se a igreja fosse estivesse realmente reinando aqui na terra, então não haveria mais males aqui na terra. Isso é uma questão lógica. Se a igreja tivesse tendo domínio, se Cristo já tivesse implantado o seu reino aqui na terra, evidentemente ele reinando juntamente com a igreja, nada do que era mal aconteceria. Mas na interpretação amilenista, nega essa possibilidade do milênio, ou seja, não há um milênio literal, como nós cremos, não há um milênio literal. Perceba que lá no capítulo 4 da unidade 1, nós falamos dos sistemas de interpretação, as escolas de interpretação. Nós falamos da interpretação futurista, onde essa interpretação futurista é por ela que nós caminhamos, por ela que nós navegamos. A interpretação futurista, lembre-se que nós falamos que há os futuristas dispensacionalistas extremos e os dispensacionalistas moderados. Os dispensacionalistas moderados são aqueles que não dissociam a igreja de Israel. Ou seja, a igreja e Israel, elas estão juntos, só que as promessas de Deus à igreja foram uma, e as promessas de Deus a Israel são outra. Porém, no plano eterno de salvação, a igreja e Israel caminham juntos no propósito de serem todos redimidos, acolhidos, todos serem colocados juntamente com ele como co-herdeiros do plano eterno dentro das propostas de salvação. Mas na interpretação amilenista, não. Dentro dessas propostas amilenistas, o milênio aponta para um período de paz na Terra, que é utopia para o tempo presente. Ora, se não há o milênio, se não há nada, então a paz na Terra está estabelecida. Se é que nós já estamos vivendo no milênio, então essa paz teria que ser estabelecida. Nós temos aí, tome nota, onde você estiver, nós temos algumas personagens, alguns teólogos que trabalharam nessa perspectiva amilenista. Já vamos explicar por qual razão. Hipólito de Roma, Agostinho, Lutero, Calvino e Baxter. São esses nomes que tiveram aí as suas definições e colocaram a sua teologia, de certa forma, como uma teologia amilenista, ou seja, negando de forma que há literalidade das questões relacionadas ao milênio. Então, essa é uma das questões, uma das linhas de interpretação amilenista, que não há um plano literal de 1000 anos. Então, essa é uma questão. A outra é a interpretação pós-milenista. Dentro da interpretação pós-milenista, nós falamos do amilenismo, ou seja, a negação de um milênio literal. Agora, a interpretação pós-milenista, Cristo voltará à Terra após o período milenar, segunda vinda, depois, logo, eternidade. A igreja estabelecerá o reino de Deus na Terra antes do retorno de Cristo. Ora, essa linha de interpretação aponta para
o pós-milenismo, ou seja, não haveria aí a segunda vinda, não haveriam aí duas ressurreições, porque Cristo voltará à Terra após o período milenar, segunda vinda e logo depois a eternidade. Ou seja, a partir daí é que todos seriam julgados. Essa é uma interpretação pós-milenista. Um dos princípios mais importantes do pós-milenismo é a difusão bem-sucedida do Evangelho, fundamentada em, aí eu tenho textos Salmos 47, Salmos 72, Salmo 100, Isaías 45, versículos 22 ao 25, e Oséias, capítulo 2, versículo 23. Por que essa ideia foi muito bem difundida, essa ideia do pós-milenismo ou até mesmo do amilenismo? Por algumas razões históricas. Vamos lá. Até o século III, a igreja, até o século III, ela teve momentos de muita tribulação, turbulências, perseguições e muitas intempéries, injúrias. As pessoas foram muito perseguidas dentro da sua proposta da fé. Dentro dessa proposta da fé e perseguição da igreja, havia no século I, no século II, a expectativa iminente da manifestação e da parousia, ou seja, de quando Jesus Cristo voltaria para buscar a sua igreja. Porém, essa igreja perseguida, angustiada, atribulada, é uma igreja que era muito instigada, muito perseguida em todos os aspectos, social, religioso, político, econômico. Essa igreja, nós observamos que ela tinha um foco da volta de Jesus, da parousia, onde Jesus se manifestaria. Com a ascensão de Constantino, no ano 312, mais precisamente 312, e depois com o Edito de Milão, em 313, a partir daí, Constantino declara o cristianismo como religião oficial, e a história diz que ele obriga os pagãos a se converterem, de certa forma, ao cristianismo. Então, dentro dessa perspectiva histórica, o cristianismo outrora perseguido, o cristianismo de outrora é muito marginalizado, muito hostilizado, agora tem o seu imperador ali, crente, um cristão devoto agora, fiel, que tem os seus súditos também seguindo na mesma linha de religião e na mesma linha da fé. O que acontece com isso aí? O que acontece é que há essa perspectiva da igreja reinar com Cristo, ela é como se na proposta pré-milenista fosse antecipada, e agora a igreja vive tempos áureos, tempos de ouro, tempos de propagação. E isso perdura por muitos anos. Quando a gente chega na Idade Média, a igreja na Idade Média ostentava, a igreja tinha poder, a igreja, estou falando da igreja, a igreja católica, a igreja apostólica romana, que mais precisamente até o século XV, no período da Idade Média, compreendendo século V e século XV, nós vemos o período de ostentação, um período de muito poder econômico, poder político. A igreja mandava, desmandava, a igreja vendia terreno no céu, a igreja vendia indulgências, a igreja oferecia perdão, liberava perdão, a igreja tinha a chave do céu, lá entrava só quem ela queria, a igreja tinha a chave do inferno, lá entrava quem ela queria, a igreja abria e fechava o purgatório, criou-se essas doutrinas e começou a dominar tudo. Então, de certa forma, era muito conveniente para que a igreja tivesse ali a ideia de que estava literalmente reinando. E, portanto, essa é uma das propostas pós-milenistas, apresenta o evangelho como, de certa forma, bem-sucedido na época histórica, mais precisamente quando a gente vai observar alguns idealizadores do amilenismo e também do pós-milenismo. Poderia falar de Agostinho. Agostinho, claro que dentro do seu contexto histórico, eram muito mais favoráveis às questões religiosas e políticas históricas da sua época e, portanto, passou também a acreditar e sendo aí um idealizador e também até hoje persiste. Não só Agostinho, mas também tantos outros teólogos andam nessa linha amilenista e também
outros nessa linha pós-milenista. Agora, a interpretação pré-milenista. A interpretação pré-milenista, nós temos a seguinte, advogamos na seguinte causa. Cristo voltará a essa terra após o período milenar, ou seja, a segunda vinda, e depois segue-se a eternidade. A interpretação pré-milenista, nós advogamos que Cristo voltará a essa terra após o período milenar, segunda vinda, depois eternidade. A primeira vinda, nós vamos tratar isso ainda nesta aula, a primeira vinda, somente os preparados, os salvos, darão conta de que isto já aconteceu, portanto, a igreja será arrebatada dentro deste interim. A segunda vinda, aí sim, todos verão. Todos verão. A interpretação pré-milenista, nós estamos na era da igreja, a igreja foi constituída, a igreja foi fundada, a igreja ela será arrebatada, o seu dono, que é Jesus, virá e encontrará com essa igreja nos ares, no arrebatamento. Depois do arrebatamento, haverá a grande tribulação, quando se iniciará a 70ª semana descrita nas 70 semanas de Daniel. Depois do período da grande tribulação, passados os 7 anos, o Senhor tornará a voltar, e aí juntamente com a sua igreja, e juntamente, segundo Apocalipse capítulo 20, versículos 4 e 5, juntamente com aqueles que morreram no período da grande tribulação como mártires, que estes foram ressuscitados e agora estão com Cristo e voltarão juntamente com a igreja para que ele venha estabelecer o seu milênio aqui na terra. Então, na interpretação pré-milenista, a igreja, depois o arrebatamento da igreja, seguido da grande tribulação, depois o Senhor Jesus voltará e estabelecerá o milênio na terra. 2 teólogos poderiam citá-los aqui para coadunar com essa proposta de interpretação pré-milenista. Um, Justino Marte, e o outro, Irineu. Andavam nessa linha de interpretação pré-milenista. Não por acaso são exatamente eles que estavam ali vivendo nos 3 primeiros séculos da igreja cristã, quando havia essa expectativa de retorno do Messias que tinha subido, como descrito em Atos capítulo 1, versículo 11, varões galileus, aqueles homens olham e dizem, varões galileus, porque estáis olhando esse mesmo Jesus que estão vendo subir, esse mesmo Jesus, como viste subir, do mesmo modo ele descerá. Então, o texto-chave para o pré-milenismo o texto central do pré-milenismo encontra-se em Apocalipse capítulo 20, versículos 4, 5 e 6. Apocalipse capítulo 20, versículos 4, 5 e 6. Então, este é um sistema de interpretação. Nós falamos do amilenismo, do pós-milenismo e do pré-milenismo. Então, que você possa guardar essas informações e seguindo na nossa proposta. Aí, dentro do nosso capítulo 2, pré-milenismo, discussão sobre a época do arrebatamento da igreja. Pré-milenismo, discussão sobre a época do arrebatamento da igreja. Então, vamos lá, recapitulando. Dentro das 4 escolas de interpretação, historicista, preterista, idealista e futurista, nós estamos dentro da escola de interpretação futurista. A escola de interpretação futurista ensina que do capítulo 4 até o capítulo 22 de Apocalipse estão por se cumprir. Do capítulo 1 até o capítulo 3 já se cumpriram. Dentro da escola futurista, nós temos a interpretação futurista, nós temos os dispensacionalistas moderados e os dispensacionalistas extremados. A diferença dos moderados para os extremados é que,
para os moderados, existe sim relação e continuidade entre a igreja e Israel. E para os extremados, não existe continuidade para a igreja de Israel. São grupos distintos, cujas promessas de Deus não têm nada a ver um com o outro. E, portanto, depois que a igreja for arrebatada, a história de Israel não tem nada a ver com a história da igreja. Não há continuidade. Em linhas gerais, não há continuidade entre Israel e a igreja. É bem verdade que não é isso que diz o texto de Hebreus, capítulo 8, como pode muito bem procurar nas Escrituras, que não é muito bem por aí que vamos andar. Então, temos que andar dentro da linha da moderação. Dentro da perspectiva futurista, nós temos aí as linhas de interpretação. Nós temos também a interpretação pré-milenista. E essa discussão entra outras três, que é o pré-milenismo, trabalha também dentro disso o pré-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Aí você vai dizer, pastor, estou ficando atribulado com tanta escola de interpretação. É isso mesmo. Atribule a sua alma mesmo, atribule sua cabeça, vai estudar cada vez mais para não falar bobagem por aí. Então, dentro dessa discussão sobre a época do arrebatamento, nós temos o pré-tribulacionismo. Pastor, eu estou pré-atribulado com tantas coisas. Não é sobre essa sua pré-tribulação que nós estamos falando, é sobre a escola de interpretação seguindo a linha pré-milenista. No pré-tribulacionismo, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Antes da grande tribulação. Em suma, o pré-tribulacionismo ensina e advoga na causa de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Para este segmento haverá duas ressurreições. A primeira, no arrebatamento da igreja. Primeiro, lá quando Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, da primeira carta, versículo 52 a seguir, ele diz assim: nem todos nós dormiremos, mas nós seremos arrebatados. Mas aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. E aqueles que morreram depois de ressuscitarem, nós que ficamos seremos arrebatados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde é que está a morte, ó morte, a tua vitória? Onde é que está o inferno, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. A primeira no arrebatamento, isso quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo deixa isso muito claro. Quando nós observamos Paulo falando aos Tessalonicenses, quando Paulo fala aos Tessalonicenses, ele está também fazendo uma alusão a essa questão daqueles que morreram, porque havia na igreja de Tessalônica uma preocupação em que se questionava: para onde vão aqueles que morreram sem ver a volta de Jesus, Paulo? Paulo disse: olha, esses que morreram sem ver a volta de Jesus, quando Jesus voltar, eles vão ressuscitar primeiro. Então, esta é a primeira ressurreição no arrebatamento. A segunda ressurreição são aqueles, isso, dentro do pré-tribulacionismo. A segunda ressurreição é aquela que está descrita e apresentada em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 e 5. Quando eles acreditam, e lá está escrito que aqueles que não aceitaram o sinal da besta, aqueles que não fizeram aliança com o anticristo, aqueles que não se envolveram e não se comprometeram com as propostas anticristãs no período em que a igreja não estava mais na terra, essas pessoas que morreram como Marte. Porque, abro um parêntese aqui para trazer uma verdade ao respeito de algumas questões, algumas verdades. A primeira delas é o seguinte: hoje nós temos o sangue de Jesus foi derramado por nós na cruz,
E este sangue nos dá o direito de entrada à herança, à entrada eterna em Cristo Jesus. Pelo sangue dele eu tenho o direito de salvação. Quando as pessoas rejeitam isso, e aí, depois do arrebatamento da igreja, algumas pessoas vão dizer assim, mas vai ter salvação? Ora, eu fico com o que o texto bíblico diz. O texto bíblico diz que no meio da grande tribulação, há aqueles que se salvarão, mas derramando o seu próprio sangue, ou seja, se tornando mártir. Então, a palavra que eu digo é, se você não é capaz de derramar suor pelo Evangelho, como é que você vai ser capaz de derramar sangue? Então, aproveita a oportunidade, porque o tempo de salvação é hoje, enquanto a porta da graça continua aberta. Não deixe para depois o que se pode fazer exatamente agora. Então, a segunda ressurreição dentro do pré-tribulacionismo acredita-se em duas. A primeira ressurreição, quando da volta de Jesus. A segunda ressurreição, quando essas pessoas que morreram durante o período da grande tribulação voltarem juntamente com Cristo agora, que todos verão e todos contemplarão ali a salvação do Senhor, e quando ele virá para estabelecer e implantar o seu reino milenar aqui na terra. Então, essa é uma questão dentro do pré-tribulacionismo. A outra é o mid-tribulacionismo. Isso significa que a igreja, nessa linha de interpretação, a igreja será arrebatada durante a tribulação. A igreja será arrebatada durante a tribulação. Eu gosto muito de um texto paulino, quando Paulo, falando aos Tessalonicenses, na primeira carta, no versículo 1, e capítulo 1 e versículo 10, diz: E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Que nos livra da ira futura. Tem uma outra passagem bíblica muito bem explorada, Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3 e versículo 10. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, estarei lendo, diz assim: Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Essa também é uma das passagens utilizadas pelo pré-tribulacionismo para confirmar e retificar e ratificar que a igreja não passaria pelo período da grande tribulação. Até porque estamos na plenitude dos gentios, conforme Paulo fala aos Romanos, capítulo 11, versículo 25. E essa plenitude dos gentios é estabelecida exatamente quando Israel rejeita o Messias. Aí, João capítulo 1, versículo 12, diz: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Contra esse argumento do mid-tribulacionismo, ou seja, que a igreja será arrebatada durante a tribulação, evidentemente que esse grupo, eles também não acreditam nessas duas ressurreições conforme o pré-tribulacionismo acredita. Por qual razão? Porque o mid-tribulacionismo, eles falam que a igreja vai começar a sentir as agruras da grande tribulação. E, portanto, nesse período, essa igreja será tirada, será arrebatada no meio da confusão, no meio da guerra, no meio do derramar das taças. Isso é uma proposta do mid-tribulacionismo. Contra esse argumento, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e versículo 10. E seguindo o pós-tribulacionismo. Pós-tribulacionismo. O que é isso, pastor? A igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Do mesmo modo, negando a existência de duas ressurreições. De certo modo, negando a existência da ressurreição descrita no arrebatamento da igreja, também a ressurreição descrita lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. A pergunta que nós fazemos ao pós-tribulacionismo e ao mid-tribulacionismo, a pergunta que nós fazemos é: onde está a igreja
onde está a igreja quando os acontecimentos do capítulo 4 até o capítulo 20 de Apocalipse não constam sequer algum vestígio da igreja. Eu vou tomar uma água e você pensa aí. E agora? Mid-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, me responda onde é que está a igreja, porque Apocalipse, capítulo 4 até o capítulo 20, não aparece nenhuma alusão à igreja quando da sua participação suposta aos acontecimentos descritos a partir do capítulo 4. Perceba que eu disse na aula passada que é necessário observar texto-chave, palavra-chave, versículo-chave. Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, texto-chave. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, texto-chave. Para que se compreenda o Apocalipse. Portanto, me responda, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista, onde está a igreja do capítulo 4 até o capítulo 20, se os eventos descritos onde não consta a presença da igreja. Então, onde ela está? Aí eu digo onde ela está. A igreja está nas bodas do Cordeiro, participando da festa, sendo galardoada por meio das obras que fizera em nome de Cristo. Quer saber onde é que a igreja está? Apocalipse, não. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 5 e versículo de número 10. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 10. Lerei. O texto diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Tribunal de Cristo é tribunal de galardão à igreja. Tribunal de Cristo é tribunal de galardão à igreja. Aqui a igreja estará recebendo todas as suas recompensas das obras que ela fez. Recompensa. Salvação é pela graça. Salvação é por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas a igreja arrebatada será galardoada de acordo com aquilo que houvera feito enquanto propagadora e serva do Senhor aqui na terra. Então, a igreja, enquanto o mundo estiver passando pela tribulação terrível, da qual nunca se houve e nunca se haverá outra igual, essa igreja estará participando da grande festa, no banquete, participando ali na festa, juntamente com Jesus Cristo, seu Senhor, naquele período de tribulação na terra. Essa é uma questão do mid-tribulacionismo, que crê que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. O outro ponto aí, capítulo 3, é a promessa da sua vinda. A promessa da sua vinda. Com relação a essa promessa da vinda de Jesus, nós temos alguns aspectos históricos. Poderia separar aí aspectos do primeiro século. Primeiro século, uma igreja perseguida, como já pontuei anteriormente, uma igreja hostilizada, uma igreja necessitada, uma igreja defensora de uma proposta de um reino que ninguém via que reino era esse. A igreja que falava que tinha um senhor, que tinha um rei, mas também ninguém via esse rei. Uma igreja que acreditava piamente em manifestações e em domínio, mas essa igreja, vez por outra, sempre é muito de escanteio, por assim dizer, uma igreja que ninguém queria saber nem fazer parte dela, por causa das dificuldades que ela enfrentava, muita gente a hostilizava. Esta igreja aguardava Jesus. Disse aqui e volto a refrisar aquilo que disse na aula passada. A igreja
as pessoas abastadas, as pessoas que pegavam suas propriedades, vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. Eles faziam isso porque acreditavam piamente que durante aqueles períodos Jesus estaria voltando. Então não fazia o menor sentido, se Jesus fosse voltar, não faria o menor sentido eu permanecer com as minhas riquezas, os meus bens materiais, as minhas posses, enquanto as pessoas estavam passando por suas dificuldades e eu ali passando, ostentando com toda a minha riqueza. Então, a igreja primitiva depositava aos pés dos apóstolos, tinham tudo em comum. É uma igreja que conhecia, uma igreja que perseverava, uma igreja que orava, uma igreja que convivia e uma igreja que repartia. Dentro dessas características, a igreja foi crescendo. Essa igreja cresceu, até o ponto de começar a ser tão perseguida e hostilizada, mas chegou o ponto que parou, cessou as perseguições, cessou todas as angústias e as agruras. E, portanto, a igreja passa a viver, de certa forma, acomodada com essas propostas de segurança que parecia que estavam sendo impostas e recolocadas ali para ela. Essa igreja, nos primeiros séculos, e aí, como disse, a Idade Média, mais precisamente, a igreja, ela cria um caráter muito ostentador, um caráter político, um caráter favorável socialmente. O clero dominando, uma força terrível que dominava no mundo, detinha as escrituras para quem eles quisessem, não autorizava o conhecimento das escrituras. Por esta razão, quando do período da reforma, o que os reformadores idealizavam era que a igreja voltasse à proposta inicial. E a proposta inicial da igreja era que as Sagradas Escrituras continuassem sendo o principal modelo e referencial para ela. A igreja passa a adotar seus dogmas, os dogmas sobrepondo as Escrituras, ou seja, a igreja não saiu de dentro da Bíblia, é a Bíblia que saiu de dentro da igreja. Nessa proposta dogmática de que a Bíblia saiu de dentro da igreja, a igreja católica apostólica romana passou a julgar-se superior às Escrituras. Quando ela passa a julgar-se superior às Escrituras, essas propostas escatológicas elas vão caindo por terra. Quase não se ouviu falar na Idade Média de volta de Jesus, arrebatamento da igreja. Isso foi uma doutrina dentro da escatologia muito deixada de lado. Só mesmo no século XIX, depois é que começa a reaparecer. Aí você me pergunta, pastor, mas os reformadores não provocaram retorno às Escrituras? Sim, como bem disse. Porém, os reformadores, os pré-reformadores, João Hus, Jerônimo Savonarola, João Wycliffe e também outros mais, poderia falar de Zwingli, e também poderia falar de Calvino, Ulrico Zwingli e também de Lutero. Todos esses reformadores, dentro da proposta deles, eles traziam algo, mas as propostas escatológicas ficaram um pouco de lado. Lutero deu ênfase à salvação, a soteriologia era a marca predominante de Lutero. Salvação por meio da fé e não por meio das obras. Também outros trouxeram à tona a discussão a respeito da salvação, mas a respeito da escatologia, o que ficou trabalhado com isso aí? Somente no século XIX é que começa as propostas escatológicas virem à tona. E aí, o que não dizer também do século XVIII, século XIX, muitas religiões foram surgindo. Eu poderia falar aqui de seitas que apareceram em alguns períodos da história, mais precisamente entre o século XVIII e XIX, apresentando supostas voltas de Jesus, marcando datas em que Jesus voltaria. Havia também aí uma cultura, e agora mais recente, século XX, no ano de 1997, criou-se dentro de uma religião o entendimento de que o cometa Halley iria passar, e quando o cometa Halley passasse, as pessoas suicidariam e pegariam uma carona nesse cometa Halley para a eternidade, no mundo que só a cabeça deles conseguia visualizar e ninguém mais. E assim aconteceu. O que dizer do século XX? Já no século XX, o mundo passa por duas grandes guerras mundiais. Observe, 1914 a 1918, a Primeira Grande Guerra Mundial. 1939 até 1945, a Segunda Grande Guerra Mundial.
O que isso significa? Significa que o mundo passa a entrar em processos de transformação e as pessoas começaram a se assustar, porque se falava muito, e agora o conteúdo bíblico estava ali, aí as pessoas começam a pensar no Armagedon, começam a pensar no Apocalipse. O cinema americano passa a propagar, dentro da ficção científica, propostas de ensinamento e doutrinamento por meio dos seus filmes, apontando para muitas coisas que sucederiam posteriormente a isso, que dizer da ufologia, que passa a ter tantos adeptos e dentro da ufologia acreditando que seres extraterrestres virão para raptar a Terra. Isso é uma proposta vendida dentro do cinema, mas tudo isso busca, de certa forma, trazer uma resposta àquilo que vai acontecer com a humanidade. Quando a igreja for tirada da Terra, alguém vai ter que explicar para onde esse povo desaparecido foi. Aí já criaram a ideia de um buraco negro, já criaram a ideia de que há vida em outros lugares, porque alguém precisa explicar para a humanidade para onde a igreja foi. Então, a volta de Jesus na história, ela passa a ter muita conotação no século XIX para o século XX, com as experiências carismáticas. Agora, o Espírito Santo atuando com muita força, as pessoas vivenciando mais as suas experiências, passaram logo a entender que algo de Deus muito forte estava por acontecer. Aí as pessoas criaram um ditado no século XX, onde dizia o seguinte: 2000 chegará, mas dele não passará. Criou-se uma ideia de que na virada do século ia haver um boom, o mundo ia explodir e as pessoas todas iriam desaparecer na Via Láctea. Pensava-se dessa forma. E aí, muita gente nem dormiu direito da virada do século. Mas o século virou, o ano 2000 foi embora. A igreja ela não estava, parece que, preparada para a virada do século. O século virou e com a virada do século agora, a igreja atual passou a perder um pouco de novo o seu foco. Ou seja, o medo da virada do século passou, o século virou, a igreja virou o século e agora ela começa a ganhar um espaço no mundo, um espaço de visibilidade, notoriedade. Os ministérios e toda a pompa agora passa a se evidenciar. O ministério parece que virou profissão, as grandes instituições parecem agora serem mandatárias e donas do poder e a terra, e a igreja tem se envaidecido com isso, principalmente com as chamadas teologias da prosperidade, onde prega-se muito a ostentação e o ter em detrimento do ser. Sabe o que isso significa? Que quanto mais a igreja perde o céu de vista, mais ela se envolve com a ostentação da terra. Mas os fiéis continuam vinculados à proposta da igreja primitiva, perseverando na doutrina, no partir do pão, nas orações, juntamente com a proposta doutrinária apostolada do século I. Jesus do século I é o mesmo Jesus do século XXI. A promessa para a igreja do século I é a mesma promessa para a igreja do século XXI. Jesus voltará. Jesus voltará. Então, esta é um panorama histórico. Aí, quando nós chegamos aqui, falamos no capítulo 4 do arrebatamento da igreja. O que é isso, pastor? Arrebatamento da igreja. A palavra arrebatamento da igreja, ou a vinda do Senhor, ou a presença, é também conhecida como parousia. Parousia, ou paneroses, que é manifestação, ou epifaneia, que é aparecimento, ou apocalipse, que é revelação. Para todos os textos nós temos aí, principalmente nos evangelhos, os evangelistas, várias partes apresentando a parousia, ou a vinda do Senhor. Jesus Cristo vai voltar, esta é uma realidade. Jesus Cristo vai voltar e esta realidade é indiscutível. A crença na sua volta ou a não crença na sua volta não anula a promessa feita da sua volta. Jesus vai voltar. E aí, se esse Jesus vai voltar, ele vai voltar em duas fases. Duas fases haverá essa manifestação da parousia. A primeira fase, somente os salvos. Somente os salvos. Ninguém vai saber
a menos que eles sejam salvos de que a igreja foi arrebatada, de que a igreja foi arrancada da terra, foi capturada da terra. Ninguém vai saber, somente a própria igreja. Então, somente os salvos. A igreja será levada, Cristo não vai pisar nessa terra e os mortos ressuscitarão primeiro. Então, esse grupo é o grupo que vai ver Jesus, que vai encontrar com ele nos ares, que vai encontrar com ele não nessa terra. E somente esse grupo verá o grupo dos salvos, a igreja que será levada, Cristo não pisará na terra, os mortos ressuscitarão. E agora a questão é para onde e como vai ficar esta humanidade aqui? Como vão ficar essas pessoas? Porque na segunda fase todos verão. A igreja, na primeira fase, ela é levada. A igreja, na segunda fase, ela volta, ela retorna juntamente com o seu Senhor. Cristo não pisa na terra na primeira fase. Na segunda fase, Cristo pisa na terra. E os mortos ressuscitaram na primeira fase. Na segunda fase, julgamento das nações e estabelecimento do milênio. E aí, dentro dessas propostas aqui, nós vamos observar alguns textos bíblicos, mais precisamente Zacarias capítulo 14, versículo do 1 ao 5, e também outros textos que vão convergir com esta verdade. Então, Jesus Cristo, ele estará voltando para buscar a sua igreja. Agora, a pergunta que eu faço é, para os salvos, o sentimento deles é qual? Eu diria, contentamento. Para os crentes que ficarem, angústia. Para os crentes que ficarem, angústia. Imagina você dentro da igreja, que não seja você, obviamente, mas de repente alguém dentro da igreja, cantando, adorando, supostamente adorando, quem sabe até de joelhos dobrados, e de repente quando ele, porque diz a Bíblia, em um momento não abrir e fechar de olhos, enquanto ele pisca, muitas pessoas desaparecem simultaneamente e ele está ali olhando. Qual é o sentimento dessa pessoa? Será qual é o sentimento desse sujeito quando ele perceber que todo mundo foi e ele ficou? Ou quando ele perceber que ele foi e outros ficaram? Para os salvos, contentamento, regozijo, alegria, felicidade, sensação de dever cumprido, sensação de gozo, porque está agora com o seu Senhor. Mas para os crentes que ficaram, só angústia, só as perguntas que nunca mais haverá resposta para elas, só a dor de ter ficado, a dor de poder ter valorizado mais, a dor de poder ter abraçado mais, a dor de poder ter orado mais, a dor de poder ter lido mais, ter obedecido mais, ter sido mais fiel do que o que foi. Então, para os incrédulos, somente interrogações. Para onde foram essas pessoas? Para a ciência, só restará a especulação científica para tentar comprovar para onde foi. Mas nenhuma das respostas serão suficientes, porque passados os 7 anos, passados da grande tribulação, passados por esse processo, Jesus voltará e agora todo olho o verá. Todos aqueles que lhe rejeitaram verão, e a igreja voltará juntamente com ele, e agora a ciência vai saber para onde foi e onde estava. Agora todos vão ter conhecimento de onde este povo estava. O sentimento daqueles que ficaram, quando Jesus voltar e levar a sua igreja, eu poderia dizer que é o mesmo sentimento de Judas. O sentimento de Judas. Judas ficou com remorso no seu coração e saiu da presença do Senhor e foi se enforcar. É o que diz o texto bíblico. O sentimento de Judas é o mesmo sentimento daqueles crentes que ficaram e perderam a oportunidade de salvação, mesmo estando perto de Jesus. O sentimento daqueles que ficarem será o sentimento de Judas. Judas esteve perto, andou com Jesus, comeu com Jesus, estava com Jesus, beijou Jesus, estava andando com Jesus, mas traiu Jesus. O sentimento daqueles que ficarem
sendo crentes, é o mesmo sentimento que Judas teve. Tenho certeza que muitos procurarão a morte, mas naquele dia, nem isso, só morre se for o dia. Muitos de desgosto, mas não há mais o que fazer. Jesus voltou e você ficou. Então, é tempo de organizar a nossa casa, a fim de que não fiquemos quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. É tempo de organizar a nossa casa, a nossa vida espiritual. Para os incrédulos, as interrogações. Para os incrédulos, as interrogações. Para a ciência, as especulações. E aí, dentro desta realidade futura, dentro dessa realidade que pode ser hoje, nós temos os sinais do arrebatamento da igreja. Entre esses sinais, a apostasia. Um dos sinais do arrebatamento da igreja, que ele está próximo, é a apostasia. O que é apostasia, pastor? É apostatar da fé. O que é apostatar da fé? É negar a fé. É deixar de lado a fé, negar completamente a sua vida cristã, a sua vida de devoção, a sua vida de fé. A apostasia, a iniquidade, o relativismo. O relativismo prega hoje que não há verdade absoluta. Não há verdade absoluta. Essa é uma proposta do relativismo. Outras questões relacionadas aos sinais do arrebatamento são os abalos da natureza. Os abalos da natureza. A natureza tem dado sinais. E aí nós observamos o que está escrito em Mateus capítulo 24, terremotos, haverá muitas manifestações, a natureza está dando sinais, muitas coisas estão acontecendo em torno de nós mesmos, o universo está passando por muitas questões, muitas mutações, a Terra está passando por momentos de caos biológico. Nós observamos as pestes que são colocadas aí, questões biológicas, as guerras bélicas. A Primeira Grande Guerra Mundial foi bélica, a Segunda Grande Guerra Mundial foi bélica, mas hoje nós temos já indícios de uma guerra biológica, nós temos indícios de uma guerra digital, invasão de privacidade. Então, muitas situações, muitas questões estão acontecendo em torno disso. E parece que tem gente que ainda não percebeu os abalos da natureza. A violência é outro sinal de arrebatamento. Aquele dia está escrito assim que pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. O que nós vemos hoje é a banalização da vida. A vida já não vale muita coisa, parece. Pais matam filhos, filhos matam pais, familiares não se entendem mais. A vida é resumida a uma mera expressão, um sentimento vago que ninguém sabe sequer descrever. Não há mais amor, não há mais relacionamentos. O que nós percebemos hoje é que, com tanto avanço científico e com tantas proliferações do mundo digital, as pessoas têm se dissocializado, têm esfriado, o amor das pessoas tem ido por água abaixo. Então, essas pessoas têm se isolado, têm se excluído. E isto também é produto de sinais do arrebatamento da igreja. A fome. Quantas pessoas no mundo não têm passado fome, não têm sofrido males, pessoas morrendo à míngua, pessoas passando extremas dificuldades. Isso se dá porque é cumprimento da palavra do Senhor. A escassez. Observe que uma singela paralisação de caminhoneiros no Brasil provocou um colapso dentro do sistema de distribuição de alimentos no nosso país, ao ponto de parar supermercados, parar feiras, parar tudo praticamente, parar o trânsito, parar combustível, parar tudo, que isso é escassez. E essa escassez também faz parte de sinais da volta de Jesus. Eu disse, uma singela paralisação de caminhoneiros. Agora imagine se fosse os caminhoneiros não parando porque eles quisessem fazer protesto, mas parando por não ter mercadorias para carregar. Feirantes parando porque não tem mais nada a vender na feira. Supermercados fechando porque não tem mais nada a vender no supermercado. Pessoas fechando
todos os seus estabelecimentos, porque não tem mais nada o que vender, não tem o que comprar, não tem onde comprar, nem tem como comprar. Essa é uma realidade que está se agigantando para que a igreja entenda que é necessário voltar-se ao propósito da verdadeira devoção, onde se aguarda o cumprimento da promessa de que Jesus vai voltar. Eu poderia falar também dos falsos profetas. Os falsos profetas, Jesus diz, quando disserem, eis o Cristo está aqui, não creiais, ou o Cristo está ali, também não creiais, porque muitos virão em nome dele, dizendo muitas coisas, e se possível for até os escolhidos, eles enganariam. Quando disser haverá paz, tome cuidado, porque aí haverá uma proposta sagaz do inimigo, porque a verdadeira paz só Jesus pode dar, mas o mundo não gera paz. A falta de amor que tem tomado de conta de todas as pessoas, muitas pessoas deixando o amor ao próximo, deixando de lado todas as propostas do amor em Deus em relação à manifestação do amor ao próximo. Então, esses são indícios de que haverá sim o arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada. A igreja será arrebatada. A igreja será arrebatada. E aí, recapitulando aqui, eu digo e que fique bem claro e que não tenha sombra de dúvida nem de variação no que vou dizer. Nós caminhamos em uma linha teológica, em uma interpretação futurista, dispensacionalismo moderado, cremos no pré-milenismo, no pré-tribulacionismo. A igreja não passará pela grande tribulação, a igreja será arrebatada. E a vinda do Senhor Jesus, que está muito perto de acontecer, ela será uma vinda que traz algumas características. A segunda vinda dele. A primeira vinda é só a igreja. A segunda vinda será pessoal, corpórea, visível, inesperada, triunfante e gloriosa. A igreja será arrebatada. Na primeira vinda, Jesus voltará, não pisará na terra. Na segunda vinda, todo olho verá. A segunda vinda será pessoal, corpórea, visível, inesperada e triunfante. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, que ele nos encontre fazendo a sua vontade. Então, seminaristas, não deixe de fazer a leitura do vosso livro, não deixe de buscar conteúdo, conhecimento, não deixe de exercitar as suas leituras, busque cada vez mais o aperfeiçoamento, busque a leitura de bons livros, sobretudo leia e estude a Bíblia, busque bons relacionamentos, sobretudo relacione-se com pessoas que lhe façam crescer, principalmente o crescimento cristão e o crescimento na fé. Busque o melhor de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Nós, enquanto igreja, estamos passando um momento de intervalo entre a 69ª e a 70ª, enquanto igreja. Nós, enquanto igreja, seremos arrebatados antes da grande tribulação. A grande tribulação compreende o período da 70ª semana de Daniel, descrita em Daniel. A igreja será arrebatada, a igreja será triunfante e gloriosa, a igreja voltará com Cristo, estabelecerá Cristo o milênio, a igreja reinará com Cristo durante 1000 anos, Satanás será preso. Só depois é que estabelecerá o julgamento de todos, onde a terra, o mar, os rios, tudo dará conta dos seus mortos, a fim de que todos sejam julgados, uns para a condenação eterna e outros para a vida eterna. Deus abençoe em nome de Jesus, continue buscando crescimento até que Jesus volte. Deus abençoe.